Isaías capítulo 55, versos 8 e 9. Quem achou, diga amém. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por favor, feche os seus olhos e ore a Deus. Senhor, me ajuda a me alinhar a esses pensamentos, a esses caminhos. Me ajusta, me encaminha, endireita as minhas veredas por amor do seu nome. Pai, nós continuamos diante do Todo-Poderoso e estamos convencidos de que a boa mão do Senhor está estendida sobre nós. Ela há de nos guiar a todos os teus caminhos, há de endireitar todos os nossos caminhos. Por isso nós voltamos à casa do Senhor para poder bendizer o teu nome, para receber do Senhor instrução, palavra, intervenção. Nós somos inteiramente teus. Pai, se meta na nossa vida, se meta nos nossos sonhos, nos nossos propósitos. Damos essa liberdade, Senhor, para que o Senhor faça aquilo que lhe aprouver, pois estamos convencidos de que as coisas do Senhor são melhores do que as nossas. Nos ajuda a entender como chegar a esse nível, a esse tipo de situação. Nós queremos abrir o nosso coração para receber apenas a tua palavra, e ela é poderosa para frutificar a 100 por 1 em cada um de nós. Queremos declarar constantemente que tu és Deus e não há outro além de ti. Fecha a boca do leão, amarra o valente, repreende a Satanás, neutraliza e confunde todo o conselho do inimigo contra nós. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Todo o povo de Deus diz amém. Esse texto é um texto que muita gente sabe de cor, já leu algumas vezes, mas eu não sei quantos se atentaram mostrando que o nível de Deus é bem maior do que o meu e o seu. Mesmo que nós estejamos estáveis, mesmo que nós estejamos bem, como pessoa, como ser humano, como instituição, como família, se não for nesse nível de Deus, nós sempre estaremos abaixo, aquém daquilo que Deus de fato tem para mim e para você. Por isso nós precisamos nos aproximar cada vez mais desses pensamentos e desses caminhos de Deus, que são bem mais altos do que os meus, do que os seus. Quando nós nos aproximamos dele, o sucesso fica mais real, mais concreto, mais responsável. Por isso, esse texto está falando de uma situação melhor do que eu tenho hoje, melhor do que você tem hoje. E, de maneira especial, hoje eu quero pautar essa palavra em cima da estrutura familiar, desse projeto de Deus que muitas vezes nós não conseguimos enxergá-lo na sua totalidade. Entendemos apenas que família é um ajuntamento de pessoas que moram às vezes no mesmo endereço, mas não conseguem usufruir dos seus benefícios, tampouco das suas responsabilidades. Por outro lado, nós temos, me dá uma água por favor. Nós temos a noção exata de que nós não podemos e não devemos ficar parados, ou seja, sem provocar o nosso próprio crescimento. Todo mundo é consciente disso. O mundo está em constante evolução. Tudo está melhorando, tudo está sendo aperfeiçoado. Inclusive eu e você. A Bíblia diz que Deus não nos deixa da mesma maneira que nos encontrou. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele está garantindo, ele está prometendo que ele começou e ele vai terminar o que ele iniciou na minha e na sua vida. Ele não vai deixar
parado essa obra. E é interessante, irmãos, que eu estava falando ali com o pastor Ulisses sobre a questão de você não ficar parado em seus conhecimentos. A Bíblia diz, irmãos, que nós não podemos parar de crescer, sim ou não? Você não pode parar, nem aceitar o conformismo ou a zona de conforto como uma situação favorável para você ou para a sua família. Por exemplo, uma pessoa que está vivendo esse mundo acadêmico, ela termina o seu ensino fundamental, o seu segundo grau, e vai para a faculdade. Ela hoje não é suficiente apenas a faculdade, irmãos. Algumas profissões exigem mais do que uma simples faculdade. Antigamente se fazia festa por passar na faculdade ou na universidade. As famílias se alegravam bastante, mas hoje é uma situação normal, tranquila, a pessoa concluir o seu curso de faculdade, de universidade. Aí se lançou o quê? Pós-graduação. Depois, isso ainda não ficou suficiente. Além da pós-graduação, que já superou a faculdade, se lançou o quê? O mestrado. Você tem a sua vida acadêmica normal, o ensino médio, você foi à universidade ou à faculdade, isso não foi suficiente, você fez uma pós-graduação, agora é exigido um mestrado. E algumas profissões se exige que você continue indo além. Além do mestrado, agora existe o doutorado. Você tem que ir afunilando os seus conhecimentos. Você não parou de crescer, de se aprofundar, de ver as melhorias, o que anda acontecendo por aí. E existe, além do doutorado, o pós-doutorado. Observe que talvez o seu pai ou o meu chegou no máximo à conclusão do ensino médio. Avançou-se mais pelo menos 4 estágios acima do ensino médio para poder se equivaler à situação do mercado, principalmente profissional. As pessoas precisam ir progredindo, melhorando. Existe essa necessidade latente de procurar maior informação para se ajustar ao seu emprego, às necessidades que você tem. Porém, isso não é tão verdade no âmbito familiar. Poucas pessoas procuram manter a sua ascensão familiar no que diz respeito à informação da família. Como eu preciso me postar como pai, como marido, como mãe, como filho, como vô, como vó. Será que alguém pelo menos compra literatura para poder se informar? Como eu posso conduzir melhor essa adolescência do meu filho, que todo mundo diz que a adolescência é um período de rebeldia, de autoafirmação. Eles estão dando um grito de socorro. Olhem para mim, eu preciso da sua ajuda. A sua personalidade está sendo ajustada, está sendo colocada em um nível que eles ainda não viveram. Por isso eles se metem em muitas frias, porque eles vão fazer o que a maioria estão fazendo. Maria vai com as outras, literalmente, se não houver um suporte familiar dentro de casa. Mas como encontrar esse suporte se eu nunca li nada sobre a adolescência, sobre essa fase que meus filhos estão vivendo agora? Mas pastor, eu não li, mas eu tenho um amor profundo. Irmão, amor não enche barriga. Amor não disciplina, não orienta, não instrui os nossos filhos. Vai além desse sentimento que existe dentro do nosso coração. É preciso de respaldo, é preciso de fundamento para que possamos criar os nossos filhos no temor e na admoestação do Senhor. Quando a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. A Bíblia está dizendo, como faziam os israelitas na época que eles estavam no Egito, eles ensinavam os seus filhos ao deitar, ao acordar e no caminho. Eles estavam ensinando princípios das leis de Deus, para que ficasse gravado nos seus corações. Porém, como ensinar
os nossos filhos como viver de acordo com aquilo que Deus planejou nos seus pensamentos e no seu coração, uma vez que eu não tenho a instrução devida para isso. Quando nossos filhos estavam na adolescência, principalmente Daniel e Natália, nós tivemos que comprar um livro do psicólogo e terapeuta nessa área de família, do Dr. Isami Itiba. É um psicólogo secular, mas que trabalha com essa área da personalidade, e nós começamos a ler para poder entender a fase dos nossos filhos e saber que cada um é diferente, mesmo tendo o mesmo pai e a mesma mãe, as personalidades são bem distintas uma das outras, e nós precisávamos nos adequar a essa situação. E uma das coisas que ficou gravado no meu coração foi uma coisa que ele diz, um psicólogo não cristão, que precisa abrir pelo menos os nossos olhos. Isso não é absoluto, porque não é a palavra de Deus, mas você pode considerar. Ele diz o seguinte: nesse afã dos pais em quererem se aproximar dos seus filhos e viverem dizendo: ei, eu sou seu amigo, eu não sou seu pai. Irmão, pai nunca vai deixar de ser pai. Amigo nem sempre vai falar a verdade, nem sempre vai disciplinar. Então essa história um pouco é meio que furada. Pai é pai, amigo é amigo. Amém, irmãos? Você não pode perder essa ideia de que Deus constituiu você como pai, como alguém responsável de ensinar, discipular e orientar essa pessoa que está com você, porque os valores precisam ser formados, o caráter precisa ser desenvolvido, e essa é a minha e a sua responsabilidade. Muitas vezes nós invertemos esse processo, porque nós somos cristãos, nós queremos encher os nossos filhos com uma espiritualidade que nem sempre é real. A vez passada, quando o pastor Adev estava aqui pregando num domingo de manhã, ela diz uma coisa que eu nunca havia me atentado. Antes de nós ensinarmos princípios espirituais aos nossos filhos, nós precisamos ensiná-los o que é caráter. Porque uma pessoa que não tem caráter, ela jamais terá força e disciplina para exercer a sua espiritualidade de maneira consciente e responsável. Você pode ver, irmãos, quem não tem caráter na sua vida pessoal, não tem uma vida espiritual equilibrada, estável, porque o caráter, a espiritualidade ancora-se no nosso caráter, nos princípios de retidão, de moralidade. E uma pessoa que não tem esse caráter bem desenvolvido, bem fundamentado, será muito difícil ser uma pessoa espiritual equilibrada, estável. Agora, como poder desenvolver todas essas habilidades, todas essas responsabilidades, uma vez que eu não tenho o suporte adequado para isso? Se eu nunca li nada referente a isso, nós não aprendemos por causa da necessidade. Nós estivemos em uma palestra de gestores e executivos, onde o palestrante disse uma coisa, irmãos: até 7 anos, a personalidade do nosso filho está formada mais ou menos até 60%, até os 7. Dos 7, vou avançar um pouquinho, dos 7 aos 18 anos, praticamente se termina a formação. A maturidade vai chegar mais ou menos num processo de 33 anos, que é o ápice da maturidade de uma pessoa normal. Porque a maturidade, ela vai ter que ter tempo para poder amadurecer algumas questões, alguns valores das pessoas, dos seres humanos. E ele disse o seguinte: até os 17, 18 anos, você constrói o arcabouço da sua casa. A casa está pronta, devidamente pronta, paredes levantadas, reboco, piso, tudo está pronto. Dos 18 aos 33, apenas acabamentos serão dados a essa casa.
Mas a estrutura principal, até os 17 e 18 anos, está literalmente pronta. A partir daí, são acabamentos finos que você vai dar de acordo com as suas necessidades e condições. Agora, como poder fazer isso sem uma boa estrutura? Como poder melhorar o nosso casamento sem uma boa informação? Como eu disse no final da escola hoje de manhã, o fato de estar casado não implica de que o nosso casamento será ad eterno. O fato da instituição ter sido criada por Deus não significa que isso vai nos garantir um casamento eterno, duradouro e felizes para sempre, forever. Nunca a Bíblia trabalhou com essa ideia ou hipótese de que você entrando na instituição, você agora precisa tranquilizar-se, relaxar, porque o casamento é eterno. Ele pode se tornar uma questão e uma situação cada vez melhor quando nós o aprimoramos, desenvolvemos as situações um com o outro, uns com os outros, e isso tudo vai melhorando a performance da nossa casa, da nossa família, dos nossos relacionamentos. É uma coisa interessante, irmãos, que família é a maneira como Deus resolveu agrupar as pessoas para poder suprir suas necessidades relacionais ou para promover desenvolvimento de personalidade de cada indivíduo. Eu não sei quem citou essa frase, minha esposa cita direto, mas eu não lembro a pessoa que criou essa frase. Disse: se você sair vivo da sua família, você está pronto para todos os demais relacionamentos. Mike Murdock. Sobreviva a sua família e sobreviverá a todos os restos que existem na face da terra. A família, irmãos, é um lugar para poder desenvolver tudo o que você imagina, para entregar você pronto para esse mundo. E se você conseguir passar ileso por ela, sobreviver a ela, você estará pronto para tudo. Agora, a gente não quer apenas sobreviver, nós temos que também usufruir. Diga: eu não quero apenas sobreviver, eu quero usufruir também. E para que você usufrua, nada melhor do que você saber qual é o seu papel nessa instituição, o que você tem que fazer, o que precisa ser desenvolvido, para que você colha dividendos, frutos daquilo que você fizer, ou daquilo que você não fizer. Irmãos, nós colhemos frutos na nossa família, mesmo quando não fazemos nada. Você colhe um monte de coisas até quando não faz nada. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, positivo ou negativo. Por isso eu separei aqui 3 categorias diretas da nossa família nuclear, para que a gente possa entender o nosso papel e o que nós precisamos fazer para poder viver bem sobre a face da terra. Posso ouvir seu amém? Está muito teórico ou vocês estão me entendendo? Quem está entendendo, levante a mão. Pastor, eu estou compreendendo tudo. Deixa eu ver esse lado. Levanta a mão aí de novo aí, deixa eu ver. Tá bom. E aí eu separei a família de forma didática para você entender o papel de cada um. E a primeira é filhos. Digam filhos. Todo ser humano é filho de alguém. Concordam comigo? Todo ser humano é filho de alguém. Mas o que isso significa, ser filho? A Bíblia diz, irmãos, que filho, para mim e para você que somos pais, a Bíblia chama esses filhos de presente, de galardão, de herança. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre é o seu galardão. Você já parou para pensar que não é apenas problema, que não é só dificuldade, que não é só atrapalho? Caramba, se meu filho fosse maior, eu poderia viajar agora para a neve. Se meu filho fosse maior, eu poderia fazer tal investimento. Se eu não tivesse filhos, eu poderia chegar tarde em casa.
Mas se você não tivesse esses benditos dentro da sua casa, sob a sua responsabilidade, você não teria uma herança de Deus e você não teria um presente de Deus, amém, irmãos? Você não teria isso. Então, quando nós pesamos na balança, você não pode ver filhos apenas como dificuldade. Meu Deus, eu tenho que ensinar, tenho que gastar dinheiro, pagar a escola faz parte do pacote. Mas e o outro lado que também existe? Quando nós pensamos em filhos, você tem que lembrar de uma coisa extremamente significativa. Filhos foram feitos para serem amados a vida inteira. Para toda a vida, sempre. Você não ama menos quando o seu filho casa-se, quando ele vai morar com uma outra família, quando ele vai, digo melhor, quando ele vai constituir uma nova família. Você não diminui os seus sentimentos por ele, muito pelo contrário. Os mesmos sentimentos que você tinha antes, você precisa continuar tendo, porque filhos são eternos para mim e para você. Amém, irmãos? Nós precisamos continuar amando os nossos filhos. Isso não exime você da sua responsabilidade, mesmo quando eles vão embora ou se casam. As responsabilidades continuam, porque eles continuam sendo seus filhos. Casou, acabou, se vira você para lá, eu para cá. O ideal seria isso, mas ideal é diferente do real, amém, irmãos? Ideal é os nossos anseios, são os nossos sonhos, e o real é o que a gente vive todo dia. Qual é a situação real? Que eles estão começando a vida, logicamente vão precisar de um aporte, ou de um suporte por parte dos pais, de uma ajuda, quer seja num conselho, quer seja financeiramente, quer seja num apoio, eles vão precisar de ajuda. Por isso, filhos são eternos e precisam ser amados sempre. Segunda coisa, nessa condição de filhos, filho pode ser, porque essa estrutura vem mudando ao longo dos tempos. Filho pode ser temporário. O ideal é que ele chegue numa data que ele possa casar-se e ter a sua própria família. Mas nós trabalhamos com uma ideia de que filho é temporário. É por um tempo na nossa vida. Não é para sempre que vai viver ao seu lado, você vai tê-lo todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Quando você pensa em temporariedade, você pensa em usufruir melhor. Por exemplo, se você hoje ou essa semana fizesse um check-up e descobrisse que você tem os seus dias contados, você ainda está com toda a energia, com toda a força, mas descobriu que uma doença começou a ser desenvolvida dentro do corpo de tal pessoa e ela tem 1 ano de vida. O que você faria se tivesse 1 ano de vida, ou 2 ou 3? Você tentaria otimizar as suas coisas, o seu tempo, aproveitaria melhor, sim ou não? Porque tem o dia definido, mais ou menos 1, 2 ou 3 anos. Pense nos seus filhos também, com um tempo previamente determinado para sair de casa, 18 a 25 anos de idade. Você sabe que mais ou menos é uma média das pessoas poderem casar e sair de suas casas. O que você precisa fazer sabendo disso? Eu tenho que aproveitar dessa pessoa que Deus colocou ao meu lado, porque dia menos dia eles podem ir embora e não voltarem mais para poder ficar no aconchego da casa. Está usufruindo ou só consegue ver dificuldade e responsabilidade? Tem que ensinar, tem que fazer dever junto, consegue aproveitar do carinho, da ternura, da proximidade, do toque, da presença dessa pessoa. Essa noite foi engraçado que meu filho não queria dormir só e eu falei com ele:
já lembrando da mensagem que eu ia pregar hoje. Daqui a pouco vai acontecer o que aconteceu com Daniel. Ele vai embora e nós não teremos mais ele em casa como nós tínhamos antes. Aí eu falei com o João e falei com a mãe dele. Eu e o João, nós vamos dormir no sofá. Peguei minhas coisas, ele pegou as coisas dele, ele dormiu numa ponta, eu dormi na outra, e nós dormimos no sofá essa noite. Ele falou: pai, eu quero casar com 18. Eu botei 25, mas ele pensa em 18. 7 anos a menos do que 25. Então eu tenho pouco tempo com ele, mais 8, 9 anos. Falei, eu tenho que usufruir esse período temporário, transitório, que ele está comigo. Eu tenho que aproveitar esse tempo do meu neto. Eu preciso, é temporário, um dia ele vai crescer, um dia eu vou ficar velho, esse tempo já passou. Você anda aproveitando esse tempo do seu filho na sua casa? Não estou falando de dar as coisas, dar comida, pagar escola, fazer dever, tudo isso é responsabilidade. Estou falando de você usufruir do carinho, do amor, do toque, das brincadeiras, da inocência. De deitar junto, de sentar no colo, de colocar a cabeça no colo, de beijar. Filhos são temporários. Diga à pessoa que está ao seu lado: filhos são temporários, é por um tempo, passa. Em casa. Claro que o status do meu filho mudou, irmãos. Ele era solteiro e agora é casado. Mudou. Eu não tenho mais aquela ingerência integral, total. Eu dou agora conselhos. Eu não obrigo ele a cumprir, dou conselhos. Mas ele não tem a obrigação de cumprir. Porque agora ele é um homem completamente formado, casado, com a sua família e pai de um filho. Mudou. Eu dou dinheiro para ele agora quando eu quero, quando eu acho que devo. Agora, para minha filha, Suzana, e para o meu filho, João, é quase que uma responsabilidade. A hora que nós saímos como família, de vez em quando eu pago a conta do almoço ou do jantar. De vez em quando eu pago só dos 4 e deixo ele pagar, da Natália e do Levi. Falei, pai, tu não vai pagar o meu não? Falei, meu filho, hoje não. Hoje pago você. Nós saímos de férias, eu falei, a sua passagem eu pago, o resto é sua responsabilidade. Nós íamos comer, eu pagava dos 4 e ele pagava dele e da Nath. Ele olhava, ficava esperando a última hora para ver se eu botava o dele lá. Falei, Dan, é o seu. Aí, uma vez ou outra, sem a obrigação, eu falava, pode deixar que hoje eu pago. Ah, glória a Deus. Eu ia lá e pagava. Você está usufruindo temporariamente essa pessoa? Tudo passa, irmãos. Lembro-me quando ele nasceu. Hoje ele tem filho. Lembro-me quando eu não tinha cabelo branco. Hoje eu tenho. Lembro quando o pastor Derossi tinha todos os cabelos. Tudo passa, irmãos. Tudo passa. E a minha grande pergunta hoje de manhã: você está usufruindo temporariamente dessa pessoa que Deus colocou ao seu lado? Se beneficiando? Eu me beneficio de formas diferentes. João, pega lá o controle. Pega um copo d'água para o papai, busca um suco. Até nisso eu me beneficio, temporariamente. Hoje eu já não peço tantas coisas a Daniel, que às vezes eu fico com vergonha por causa de Natália. Eu falei, opa,
que ela vai pensar do sogro? Segunda categoria, pais, digam pais. E é engraçado que a gente só passa a ter uma visão coerente, real e responsável do que é ser pai quando nós somos pais. Sim ou não, irmãos? Quem é pai e mãe aqui, levante a mão. Você passou a ter uma visão diferente da paternidade ou maternidade depois que você teve? Sim ou não? Quem considera assim, levante a mão. Olha aí, antes nós não tínhamos esse aferidor, hoje nós temos. Hoje o meu tratamento com o meu pai é diferente, porque eu sei o que é ser pai. Eu sei o que é estar do outro lado da moeda. Você que é jovem ou é casado, mas não tem filho ainda, não sabe o que eu estou dizendo. Você pode ter noção, uma ideia bem remota do que é ser pai ou mãe. Porém, além dessa ideia remota ou não, a Bíblia nos dá algumas orientações que nós temos que fazer valer como condição moral de filho. E uma das coisas que a Bíblia mais realça para que você tenha uma vida feliz nessa terra é que eu, como filho, mesmo sendo pai, mas eu não deixei de ser pai e não deixei de ter filho, eu sou filho. Eu preciso honrar meu pai e minha mãe como a Bíblia recomenda, independente se eles são bons ou não, cordatos ou não, eu tenho que honrá-los, fazer o máximo que eu posso por eles. Meu pai esse ano faz 79 anos de idade, e nós intensificamos as visitas a ele de um ano para cá, porque a idade dele está ficando muito avançada, algumas doenças são contraídas pela própria idade e tudo. E é claro, irmãos, que nós precisamos estar próximos, porque ninguém vai ficar para a semente. Um dia todo mundo vai, e pela condição normal da vida, talvez ele vá antes do que eu, sim ou não? Então eu tenho que fazer por ele o que às vezes eu nunca fiz, ou pelo menos manter o que eu vinha fazendo. Por isso nós vamos lá, levamos coisas que ele gosta de comer, nós o convidamos à nossa casa para que ele tome um café, coma o que ele gosta de comer, simplesmente para poder estreitar os laços, para mostrar que ele ainda continua sendo significativo nas nossas vidas. Não é porque ele está de idade que ele não tem valor, que ele não vale mais a pena. Então, muito pelo contrário, agora é que ele precisa de todo o nosso suporte, de todo o nosso amor, de todo o nosso cuidado. Um dia nessa semana, eu e minha esposa dedicamos 2 manhãs à minha sogra para que ela pudesse resolver os problemas pessoais, para que ela pudesse ter a solução daquilo que ela precisava. 2 manhãs integrais, só para destinar. Isso é uma das maneiras de honrar. Um telefonema, uma mensagem, um gesto de apreço, de carinho, de consideração, porque a Bíblia está dizendo, irmãos, é lógico, é inteligente cumprir o que a Bíblia está dizendo, principalmente nesse quesito, sabe por quê? A Bíblia diz, honra pai e mãe. Para quê? Para que prolongue os teus dias sobre a face da terra. Honra, honra, cuida, respeita, considera, honra. Você tem condições hoje? Seu pai não tem nenhuma, porque vem de um salário talvez um pouco baixo, ganha 2, 3 salários mínimos, não tem condição alguma de pagar um plano de saúde para ser atendido como gente. Honre seu pai, diminua um pouco os seus passeios, ajude o seu pai que te ajudou a vida inteira.
Alguns pais aqui, eu comento lá em casa, eu tenho que tirar o chapéu. Eu tenho que dar a mão à palmatória. Por exemplo, que eu posso falar. Então são dezenas de exemplos. Vou citar um. O filho dele está aqui hoje. Pastor Derossi. Eu digo, eu já falei, rapaz, Renner e Igor são devedores eternos a você e a Vânia. Porque vocês fizeram por eles coisa que muitos pais nem de longe fariam. Concorda comigo, Renner? O cuidado, o apreço, abriram mão do seu próprio prazer para poder investir na carreira, no cuidado dos filhos. Hoje um perito da Polícia Civil, o outro é procurador da República. Procurador da República, claro, méritos pessoais, mérito de pai e mãe, que ao longo da vida constituíram e investiram. A irmã Vânia não está aqui hoje, porque o filho, Igor, esse procurador, a levou para os Estados Unidos com tudo pago, correto, pastor Derossi? Está lá usufruindo das benesses do outro país, do frio, das compras, de tudo que o país oferece, custeada pelo filho mais velho. Merece, irmãos? Merece. Fez tudo. Deu tudo que podia, quando podia. Agora, eu falei para a Janinha, está colhendo fruto. Está lá, aproveitando, com certeza comendo do bom e do melhor, porque o cara é quase um chefe de cozinha, comendo do bom e do melhor à custa do filho. Um dia tem retorno, irmão. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Minha pergunta é, você, como filho, tem sabido honrar seu pai e sua mãe? Tem lembrado deles? Como vai a saúde deles? O carinho? De vez em quando rola um presentinho. Pastor, eu quase não tenho intimidade. Comece a ter. Comece a ter. Diga, meu bem. Mas, meu bem, isso é improvável acontecer, não colher na terra. Porque a Bíblia está dizendo, tudo, diga tudo, que você semear, ou eu, nós vamos colher. Tudo. Irmão, eu estou chegando aos 50 anos de idade, eu sei que não parece, mas estou chegando. 50. Daqui a pouco talvez eu tenha 60, 65 e preciso de ajuda. Mas eu tenho certeza do que tenho plantado na vida dos meus filhos. Eu tenho essa absoluta certeza de que quando eu precisar, eu terei suporte por parte dos meus filhos. Porque eu semeei e continuo semeando e vou semear sempre. E como nunca, tanto eu quanto minha esposa, tentamos honrar os nossos pais. Eu não tenho mais mãe, mas ela me ajuda a honrar o meu pai. Ela não tem mais pai, e eu procuro ajudá-la a honrar minha sogra. E com isso, nós estamos garantindo vida longa nessa terra. Vida longa, vida próspera, vida abençoada. Você precisa saber que para viver tudo isso, você precisa honrar seu pai e sua mãe. Diga, a partir de hoje, mesmo sem querer, eu vou honrar meu pai e minha mãe. Não é só comer lá não, irmão. É honrar, fazer alguma coisa em prol. Pastor, eu vou todo dia à casa do meu pai, todos os domingos. Você vai filar a boia, acabou, você vai embora. Você honrou, você disse alguma coisa que aprecia, que dignifica. Todo mundo quer viver muito tempo. Não adianta tomar só ômega 3 não, irmão. Tem que honrar pai e mãe.
Ah, estou tomando vitamina tal, isso ajuda. Mas o principal, honrar pai e mãe. Ou de vez em quando chama teu pai ou tua mãe para comer na tua casa, irmão. Faz um cafezinho, ele gosta de pão de queijo. Que não seja um pão de queijo medroso. Sempre precisa sair acompanhado de um cafezinho, de um suco, de um refrigerante. Faça alguma coisa, leve para ele. Meu pai é mineiro, eu sei que o cara gosta de queijo. De vez em quando nós compramos um queijo e levamos. Toma aqui, pai, o queijo que o senhor tanto gosta. Não sei se está muito salgado ou faltou, mas eu acho que esse está bom. Aí leva um doce, come junto. Acabou, irmão, é o que ele gosta. Honre seu pai e sua mãe. Pastor, se eles não estão vivos, ensine os seus filhos a honrarem. Eu não faço missa de corpo presente. Sabe o que eu faço com os meus filhos? Datas especiais e aniversário da mãe. Eu praticamente os obrigo a fazer alguma coisa pela mãe. Está lembrado que semana que vem é dia das mães, né? Já comprou o presente da mãe de vocês? Aniversário da mãe de vocês, o que vocês vão dar de presente a ela? É Natal, já compraram? Ensina, irmão. Se eles não aprenderam, ensine agora seus filhos a honrar pai e mãe. Para que eles vivam muito tempo, diga, muito tempo. E por fim, em terceiro lugar, além do papel do pai, eu tenho tanta coisa a falar disso aqui. Ser pai é participar da construção de um projeto de vida, é escultor do caráter, é parteiro dos sonhos, é um semeador de boa semente na terra dos seus filhos, é um motivador de vitórias, é o amigo certo nas horas incertas, é estar presente quando todos forem embora, é ser um incansável professor da vida de cada um dos seus filhos. Eu disse incansável. Minha esposa foi professora. De vez em quando, no domingo de noite, quando nós chegamos em casa, ela já ficou até quase meia-noite fazendo dever com meu filho menor, atualizando os deveres, porque esse ano ele faltou 9 dias do início da escola dele, atualizando os deveres. E ele chora, pai, manda minha mãe parar. Eu falei, o quê? Tu é doido? Tu vai passar a noite acordado. E a mãe está lá fazendo tudo porque é incansável. Ser pai e mãe é ser um referencial eterno, um modelo a ser seguido para sempre. Olhar, é isso que eu quero ser, é isso que eu tenho que fazer. Referencial. E em terceiro lugar, cônjuge, marido e mulher. Pressupõe de um cônjuge, de um marido, de uma esposa, uma parceria, um suporte, um cuidado e uma proteção. É o que se espera dos parceiros, dos cônjuges. É uma renúncia, irmão. Ser casado é muitas vezes renunciar à sua própria vontade, o seu próprio eu em algumas situações. É dizer, para viver casado, para viver bem, eu renuncio, eu me mato, eu morro nessa área. Uma vez uma pessoa disse, pastor, eu acho que eu me tornei um mártir no meu casamento, porque eu resolvi morrer para viver feliz. Eu falei, não seja tão rigorosa, você não precisa morrer sempre, talvez uma boa parte, para poder viver unido para sempre. Se não existe renúncia, não existe casamento, irmãos. Não existe casamento. Não é só a sua vontade que precisa prevalecer. Você está vivendo ao lado de uma outra pessoa que também tem as suas vontades, as suas prerrogativas. Ora, você faz as suas vontades, ora, você faz as vontades do outro. Isso chama-se casamento, isso chama união a dois. Quando nós entendemos que precisamos muitas vezes abrir mão de alguma coisa. Existem algumas obrigações para essas pessoas que estão casadas. Ao marido, cabe a ele amar
a sua esposa e tratá-la como tal, assim como o Senhor ama a sua igreja. Há um tempo atrás eu peguei um pastor, convidando um outro pastor para ir à frente, e ele expôs publicamente a vida anterior desse pastor de tratar mal a sua esposa, de maneira deselegante, sem carinho, sem amor, sem cuidado nenhum. Irmão, claro que um casamento que não tem nenhuma dessas qualidades pode perdurar sem amor, sem cuidado. E ao homem, Deus deu a responsabilidade de amar a esposa, de cuidar dela, assim como Jesus cuida de você. Cuidar. Irmão, você não tem a obrigação de pagar uma empregada, a sua esposa. Não tem recurso, momentaneamente, como você vai pagar? Mas você pode cuidar da sua esposa, ajudando-a no serviço mais pesado de casa. Sim ou não? Mudar um móvel de lugar. Olha lá a mulher carregando o sofá praticamente nas costas. Mesa. E uma série de outras coisas. Irmãos, vai voar. Essas últimas férias, meu filho mais velho foi. E aí é claro que eu deixei por conta dele e por conta do João carregar as malas. Falei, gente, a minha idade não permite mais. Mas, quando só está eu e minha esposa, ela não empurra, carrega mala, irmão. Põe a sua mala que eu ponho a minha. Não tem esse negócio de põe a sua que eu ponho a minha. Eu é que tenho que pôr a minha e a dela. Irmão, como uma mulher vai pegar uma mala de 30 quilos? Sacá-la do chão para colocar num porta-mala? Ela entra no carro, senta-se no banco da frente, e a mula aqui pega tudo. Meu papel. O papel dela, por exemplo, chegou, ela desfaz as malas. Coisa simples, tranquila, dobra, coloca no lugarzinho. É trabalhoso, irmão, dobrar, olha o trabalho, dobrar, pegar uma camisa, botar, olha o peso. Você pega uma camisa e põe no lugar, mas é trabalho. O nosso, Gilberto, é colocar a mala no porta-mala. É tirar do chão e colocar para a pessoa pesar lá. Trabalho. Com isso, você está cuidando da sua esposa, sim ou não? Cuidando. O cuidado da esposa, ela não precisa ser costureira, mas saber se a roupa do marido já está puída, sem um botão. Falou, não, meu bem, está sem botão, não vá com essa camisa. Deus me livre. Deixa aí, que essa semana eu mando pregar o botão ou eu mesmo prego. Minha mãe é costureira, faça a barra do meu terno, eu alinhava o meu botão sem nenhum problema. Nunca pedi isso para minha esposa, sei fazer. Mas se eu não soubesse, meu bem, faz para mim ou pede alguém para fazer. Mas ela tem o cuidado, opa, essa camisa está sem botão. Existe esse cuidado entre marido e mulher, esse apreço, esse carinho, essa atenção. Espera aí, tem tanto tempo que eu não faço a comida que o meu esposo gosta. Quase que eu erro aqui, ia falar do GC ali, mas o cara nem casou ainda. Qual comida que tu gosta? Picanha? De vez em quando Kênia faz? Só para te agradar? Tá certo, tem que fazer. Qual foi a última vez que você fez a comida que o seu marido gosta? Só para agradar. Sem querer reza. O meu marido gosta. Agora, vai visita lá, tem prato diferente. Também. Qual foi a última vez que você fez o prato para Maria? Não, não é arroz e feijão não, o que ela gosta. O diferente.
Gosta de peixe? Qual foi a última vez que você fez o peixe dela? Sexta-feira. E não era sexta-feira da paixão. Ele é casado não há muito tempo. Qual a última vez, 5 anos, qual a última vez você fez o que Renata queria? 2 dias? 2 dias atrás? Você fez o que para ela? Camarão, você mesmo fez? Meu irmão, vamos aplaudir, ele mesmo fez. Eu sou péssimo na cozinha, minha mulher estava doida para comer uma feijoada. Eu fiz? Não, eu comprei. Levei ela para comer uma feijoada que ela queria tanto. Não sei fazer, não tenho dotes, mas posso te levar, posso pagar. 28 pila, paguei. Comeu e ainda elogiou. Melhor feijoada que eu comi. Irmão, a vida passa muito rápido. Ano que vem, nós vamos fazer 25 anos de casado, bodas de prata. 25. É claro que eu vou dar uma festa de arromba para ela. Nem que seja eu e ela, mas vai ser de arromba. Mais 25. E eu quero chegar a mais 25. Para chegar a mais 25, eu tenho que fazer coisas que eu não fiz nesses primeiros 25. Eu tenho que melhorar esses 25 que estão se passando para poder chegar aos 50. Pastor, mas eu não suporto mais o meu. Presta atenção, eu quero encerrar com isso por causa da hora. Gente é gente em qualquer lugar. Quem faz a diferença é quem vive ao lado da pessoa. Faça você o melhor e você terá o melhor. Feche os seus olhos. Melhore a condição da sua família. Melhore. Saiba quem é essa pessoa que está do seu lado. Quem são os seus filhos, os seus netos agora. O que você pode fazer de melhor na vida dos seus netos, que você não fez com os seus filhos. O que você pode fazer com a sua esposa, que está há tanto tempo com você. Só para não mudar a minha rotina, olhe para mim, abre os seus olhos um minutinho. Sabe, irmãos, o que eu concluí pensando essa semana? Eu sozinho pensando que eu ia preparar a mensagem do domingo, eu pensei comigo mesmo. Se eu tivesse casado com outra pessoa, talvez eu não estaria mais casado mesmo sendo pastor. Porque eu não sei se essa outra pessoa suportaria o meu jeito de ser como a minha esposa suporta. De vez em quando minha irmã chega para ela, fala: Janinha, você é uma vitoriosa por suportar meu irmão. Eu falei: não suja minha barra não. Não, você é uma vencedora. Para aguentar ele, você é vencedora. Ela falou: que isso? Seu irmão é um doce. Eu falei: fala de novo para ela ouvir. Se eu tivesse casado com outra, talvez hoje eu não estaria. Então por isso que eu tenho que honrar essa mulher. Porque ela me suporta há mais de 25 anos. Nós namoramos 3 anos, há mais de 25 anos. Está me suportando, irmão. Pensa que eu sou fácil? Irmão, tem algumas coisas que é só minha. Algum gosto diferente, alguns hábitos diferentes. Eu sou perfeccionista em muitas coisas. E ela me suporta. Até hoje está me suportando. Pastor, que mulher. Eu suporto ela também, irmã. Você não pensar que ela é tudo e eu sou nada. Eu suporto ela também. Ela tem coisas que você nem imagina. E eu suporto. Sabe por quê? Existe uma coisa. Além disso tudo, nós nos amamos. Só por isso. Porque se não fosse o amor, a gente talvez já teria deixado um ao outro. Mas nós temos a consciência, nós nos amamos. Ela me suporta, eu a suporto, e nós vivemos maravilhosamente dia após dia. Amém, irmãos? Tem coisa a melhorar? Claro, sempre vai ter, irmãos. De 0 a 10 eu dou nota à minha esposa de 8. Talvez ela me dê 7. Ainda tem 3 pontos para ser alcançados. Mas eu estou novo ainda. 48 anos. Ela está nova, 42. Quero desafiar você
sua família pode ser a maior família e a melhor família dessa terra. Agora ore a Deus. Cresça, irmão, leia, descubra o que você pode melhorar a sua família, como melhorar a sua casa, o que pode existir que não existe ainda, qual é o cuidado que está faltando, qual é o carinho, qual é a palavra mágica que está faltando dentro da sua casa. Aproveite os seus filhos, eles são temporários, um dia eles vão embora. Aproveite, não mande só sair não, porque um dia eles vão sair mesmo sem mandar. Aproveite o tempo que Deus está te dando. Filho, aproveite o seu pai, o tempo está passando. Um dia eles vão morrer pelo curso normal e natural. Se o seu pai está com idade avançada, aproveite, faça coisas que você nunca fez. Peça a Deus: Senhor, tira o medo, tira a vergonha de mim e me faça fazer coisas que eu nunca fiz, me faça falar coisas que eu nunca falei. Aproveite. Um dia seu pai e sua mãe podem partir antes de você, e você não fez o que deveria ter feito, não falou o que deveria ter falado. Honre seu pai e sua mãe enquanto você pode, enquanto você tem condições. Ligue, visite, leve uma lembrança, um presente, simplesmente diga: lembrei do senhor, da senhora, obrigado. Família, isso, irmão, não é só dar, uma hora você recebe. Crie situações para que amanhã você receba dos seus filhos. Por isso, faça com os seus pais. Cuide deles. Leve-os ao médico. Veja se está tudo em ordem com a saúde. Está precisando de alguma coisa, de um remédio? Há muitos pais que às vezes não tomam todos os remédios porque não existe condição para tomar todos. Um mês ele elege um em detrimento de outro porque falta condições. Você tem todo o suporte, toda a condição. Talvez o teu pai ou a sua mãe nunca comeu fora, nunca teve esse prazer, esse privilégio. Você pode ser usado por Deus para levá-lo, talvez um dia, em um restaurante para comer uma comida diferente. Um peixe que ele tanto gosta, que não tem em casa todos os dias. Um presente, um plano de saúde, uma palavra. Isso é ser crente, irmão. Tem muito crente que fala línguas estranhas, que diz que tem poder, mas despreza pai e mãe. Não telefona, não visita, não cuida, e diz que é espiritual. E diz que é poderoso. Seus filhos, sua responsabilidade. Vamos ficar todos de pé. Vamos pedir ao Espírito Santo que faça algo novo na minha vida e na sua. Você concorda? Diga amém. Eu quero, irmãos, melhorar como pai, como marido, como filho. Eu quero dar prazer e satisfação àqueles que estão ao meu lado. Eu quero muito. Levante sua mão. Adore a Deus. Senhor, me aperfeiçoa dentro da minha casa. Que Deus levante você dentro da sua família. Que Deus deposite no seu coração o que falta. Pastor, falta coragem, falta amor, falta força. Que Deus te dê hoje coragem. Deus te dê hoje amor. Deus te dê hoje força para fazer o que você nunca fez, para reunir a sua família à mesa. Que hoje o Espírito Santo levante a sua família, seus filhos, sua descendência. Peça coragem a Deus para falar: pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Deixe Deus te usar. Deixe Deus te usar para o seu cônjuge. Deixe Deus sondar o seu coração. Espírito Santo, quebranta o meu
coração. Deixe Deus quebrantar o seu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Talvez você seja uma viúva, ou uma pessoa separada, ou um viúvo. Você ainda continua tendo família, você ainda está vivo ou viva. Você ainda pode ser muito útil à sua casa, à sua família. Você pode ensinar os seus netos o caminho que eles devem seguir. As mulheres mais velhas ensinam as mais novas a como ser mulher, dona de casa. Você tem um papel ainda imprescindível dentro da sua casa, dentro dessa geração que Deus te colocou. Você ainda pode ajudar os seus filhos. Você ainda pode encaminhar muita coisa. Que hoje Deus renove a sua esperança em relação à sua casa, ao seu marido, aos seus filhos, aos seus pais. Que Deus tire tudo que é velho, tudo que é estragado e faça novo em nome de Jesus. Que Deus plante esperança dentro do meu e do seu coração. Que Deus possa renovar as nossas expectativas, o nosso amor, o nosso ânimo. Que a gente possa querer o melhor de Deus para nossa casa. Que você tenha sonhos com a sua família. Que a sua família esteja incluída nos seus sonhos. Seja essa flecha que acerta o alvo. Deixe Deus usar você em prol da sua família. Pode ser hoje que Deus vai te usar. Você não está sendo explorado, você está plantando. Quero agradecer-te, papai. Todos nós aqui temos filiação. Além da nossa filiação humana, nós temos a filiação em Deus. Obrigada por nos constituir família. E por mais desafiadora que seja a realidade que algum de nós aqui possa estar enfrentando hoje, eu quero te pedir, Senhor, a tua bênção. Eu quero te pedir, Senhor, o teu socorro, a tua paz, o teu amparo. E que pelo Espírito do Senhor, o Senhor nos faça crescer e aumentar em amor, principalmente com os da nossa casa. Que nessa manhã o Senhor desperte sonhos, desperte cura, desperte libertação, desperte propósitos e nos dê força para cumprir cada um deles, para o louvor da tua glória. Nós oramos e cremos no poder que é no nome de Jesus. Eu queria que antes de nós terminarmos esse momento de oração, até os meninos do louvor, feche os seus olhos por mais um minuto. Pode parar agora de tocar, para que vocês também possam fazer esse momento. Ninguém se movimente agora, se concentre em oração. Queria que você decidisse 3 coisas a respeito da sua família. Sabe por quê, irmãos? Não adianta a gente viver religião, nem emoção. A gente tem que andar com Cristo e praticar. Decida 3 coisas sobre toda a sua família. Tome 3 decisões e cumpra. Eu vou perdoar meu pai. Eu vou ligar para o meu filho. Eu vou estender a minha mão. Eu vou dar uma oferta. Eu vou dar um presente, uma ligação. Decida 3 coisas que envolva a tua família, direta ou indireta. Faça isso agora diante de Deus, na prática.